Olá, crianças, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre língua portuguesa. Nós vamos abrir o livro na página 62. O tema é Histórias de Família. A página 62 e 63 que nós trabalharemos, nós vamos ler juntos, vamos conversar sobre o assunto e nós vamos responder uma pergunta no nosso caderno de língua portuguesa, casa. Ok? Então vamos conversar para depois a gente saber o que é que nós vamos fazer no caderno, tá bom? O tema é histórias de família. Como é gostoso ouvir as histórias de nossa família. Eu adoro ouvir as histórias de quando eu era pequena e minha mãe conta coisas tão engraçadas. Eu gosto muito de ouvir, essas lembranças são tão importantes, essas lembranças que trazem a imagem da minha avó, do meu avô, dos meus irmãos pequenos, da minha mãe mais jovem, do meu pai mais jovem, dos meus primos. São histórias recheadas de alegria, não é verdade? Então, todas as famílias têm muitas histórias. E quando você quer saber uma história interessante, telefona para o vovô, para a vovó, pergunta para eles coisas assim importantes, engraçadas do nosso pai, da nossa mãe, e aí a gente vai ficando feliz só de ouvir tantas histórias, tanta riqueza que eles têm para nos contar. E é sobre esse tema que a gente vai trabalhar nessas páginas 62 e 63, Histórias de Família. Na página 63, nós temos uma história da escritora Tatiana Belinque, sobre ela e seu neto, quando tinha apenas 4 anos. Então eu vou ler o relato dessa escritora importante para a gente perceber, ter um exemplo de um relato, tá bom? Então vamos ver, esse relato está escrito nessa página, então eu vou ler esse relato. Quando meu neto mais velho tinha 4 anos, hoje ele tem 44, eu dei de presente a ele uns cubinhos com letras. Como meu pai deu para mim, pensei, vamos ver o que é que ele faz. Eu não disse nada, apenas ofereci o brinquedo. No terceiro dia, ele já estava perguntando o que era ba, be, bu. Logo, ele estava formando palavrinhas: babá, nenê, papá, titia, coisas simples. Depois de um mês, mais ou menos, eu quis fazer um teste. No tapete, eu formei uma palavra grande com aqueles cubinhos, várias sílabas, uma palavra comprida. Tatiana. Roninho, você consegue ler essa palavra? Eu não disse que era meu nome. Ele olhou a palavra, olhou para mim, apontou com o dedinho e leu: vovó. Entrevista Tatiana Belinque de Luiz Henrique Gurgel. Olha que legal! Olha a presença da vovó, como é muito importante na nossa vida. Então, esse foi um relato impressionante, carinhoso, que a autora fez com o seu neto. Nós vamos continuar a leitura aqui para a gente entender o que é que nós precisamos fazer. As histórias contadas por nossos familiares, as fotografias e os objetos antigos fazem parte da nossa história e das memórias que nos ajudam a compreender de onde viemos. Além disso, essas histórias evoluem a todo momento. Novas experiências vão surgindo para serem colocadas nesse acervo da família. As histórias também são redes, porque podem crescer. Ao juntarmos as memórias de várias famílias, de um tempo e de um lugar específicos, nós formamos a memória e a identidade de um povo. Então a gente já percebeu que as histórias contadas por meio de conversas, diários, fotografias, objetos, são riquíssimos. Esses objetos, essas histórias, eles trazem um acervo. O que é isso? Um conteúdo rico da nossa história de vida.
E aí eles acabam ajudando a gente a compreender de onde a gente veio, de onde, de onde são nossas raízes, no sentido da nossa origem. E aí no caderno de língua portuguesa, casa, vocês farão a seguinte atividade. Converse com alguém da sua família e, no caderno, registre uma história sua de quando era bebê. Então você pode perguntar para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, alguma história engraçada, uma história interessante, sua de quando você era bebê. E você vai escrever lá no caderno esse relato. Não precisa ser um relato longo, mas é um relato interessante, porque eu vou ficar conhecendo mais vocês ainda a partir desse relato, dessa história. Vamos tentar fazer essa atividade? Ok? Então, de tudo que a gente conversou hoje, a gente traz aqui para nossa aula a riqueza dessa conversa que nunca pode desaparecer, desse bate-papo com as pessoas que são mais velhas que a gente, porque elas trazem para a gente uma herança importante em conhecimento, em história de vida. Vamos trocar essas ideias? Então tá bom. Peguem o caderno de língua portuguesa casa e vamos responder então essa pergunta, tá bom? Até mais, até a próxima aula de língua portuguesa.